perguntou se o amor que você sente é genuíno? Será que o amor que você dá aos outros é verdadeiro ou ele está condicionado a receber algo em troca? A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o seguinte: o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O amor verdadeiro não nasce da aparência, da necessidade ou da troca de interesses. Ele vem de Deus. E para que ele se manifeste em nós, precisamos estar firmados nesses 3 pilares que Paulo ensinou a Timóteo. Paulo sabia que Timóteo teria desafios na caminhada cristã. Ele estava sendo preparado para liderar, para ensinar, mas acima de tudo, para amar as pessoas com sinceridade. E para isso, ele precisaria de 3 coisas: um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Esses 3 pilares sustentam o amor verdadeiro, o amor que Deus deseja que tenhamos por Ele e pelo próximo. Mas será que estamos realmente vivendo esse amor? O primeiro pilar que Paulo menciona é um coração puro. A Bíblia nos ensina que o coração é a fonte da vida, mas ele também pode ser enganoso. Por isso, devemos examiná-lo constantemente e evitar que ele seja contaminado pelas coisas do mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se o nosso coração estiver cheio de mágoas, inveja, orgulho ou intenções egoístas, como podemos amar de forma genuína? O verdadeiro amor não busca vantagens, não manipula, não exige recompensas. Ele é livre e puro. Peça a Deus hoje para limpar seu coração de tudo que não vem dele. Escreva aqui nos comentários: Senhor, limpa o meu coração. O segundo pilar para viver esse amor é ter uma boa consciência. Quantas vezes carregamos culpas do passado que nos impedem de viver em paz? Uma boa consciência nos dá tranquilidade diante de Deus. Quem anda com Deus não teme o futuro, não se desespera diante das crises e não vive com medo do julgamento. Se a sua consciência não está em paz, é tempo de consertar as pendências. Peça perdão a Deus, resolva o que precisa ser resolvido, não deixe o passado roubar a sua paz. Deus quer que você viva livre, com uma consciência tranquila, para que o amor dele flua em sua vida sem barreiras. O terceiro pilar é uma fé não fingida. Paulo deixa claro que existe uma fé fingida, ou seja, tem gente que diz que confia em Deus, mas no fundo não confia. A fé genuína não é sobre palavras bonitas, mas sobre vida com Deus. Você vive aquilo que prega? Se Deus não te deu o dom de profecia, não finja que você o tem. Se você ainda não ora em línguas, ore em português mesmo. Deus não quer que você impressione os outros, Ele quer um coração sincero. Deus te aceita como você é. Ele não precisa de performances, Ele quer relacionamento. Se essa palavra está tocando o seu coração, deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E escreva aqui nos comentários: o amor de Deus me transforma. Amém? Declare isso pela fé. O amor de Deus me transforma. Deus não quer apenas que recebamos o amor dele. Ele quer que sejamos instrumentos de amor na vida de outras pessoas. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Amar não é só dizer palavras bonitas. Amar é perdoar quem te magoou. É ser sincero com Deus e com as pessoas. Amar é cuidar daqueles que precisam. Se queremos que o amor de Deus cresça em nós, precisamos cuidar do nosso coração, da nossa consciência e da nossa fé. O que você vai fazer a partir de hoje para que o amor de Deus seja mais real na sua vida? Nesse momento, se você puder, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, hoje nós queremos te agradecer pelo teu amor. Um amor puro, verdadeiro, incondicional. Eu te peço que o Senhor limpe o nosso coração de tudo que nos impede de amar como o Senhor quer que amemos. Que a nossa consciência esteja em paz, para que vivamos sem medo e sem culpa. Que a nossa fé seja sincera, genuína, sem fingimentos, sem aparências, mas fundamentada na verdade da Tua palavra. Nós escolhemos viver o Teu amor e compartilhar esse amor com o mundo. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nesse momento, se você puder, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, hoje nós queremos te agradecer pelo teu amor. Um amor puro, verdadeiro, incondicional. Eu te peço que o Senhor limpe o nosso coração de tudo que nos impede de amar como o Senhor quer que amemos. Que a nossa consciência esteja em paz, para que vivamos sem medo e sem culpa. Que a nossa fé seja sincera, genuína, sem fingimentos, sem aparências, mas fundamentada na verdade da Tua palavra. Nós escolhemos viver o Teu amor e compartilhar esse amor com o mundo. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 João capítulo 3, verso 18 diz assim: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Nessa passagem, é feito um grande desafio que muitos de nós não conseguimos cumprir. O desafio de não só falar do amor de Deus, mas de vivê-lo. Sempre justificamos nossa apatia em relação às pessoas e o nosso descompromisso com a seguinte frase: eu vivo para servir a Deus. Se nós parássemos para ler a Bíblia, descobriríamos que servir a Deus está totalmente ligado a servir pessoas. Jesus disse em Marcos 10 que quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Falamos de servir a Deus como se isso substituísse a nossa responsabilidade em servir aos outros. Temos que entender que, quando fazemos algo para alguém, seja ajudando com apoio emocional, financeiro ou mesmo em oração, enquanto servimos a essa pessoa, estamos servindo a Deus. Do que adianta buscar a Deus de madrugada ou ficar orando durante várias horas sem parar, se nós não tivermos amor pelos necessitados, por pessoas sem condições financeiras ou presas em seu próprio pecado? Do que adianta ir ao culto todos os domingos, sendo que em um desses domingos você poderia fazer uma visita a alguém que está afastado, alguém que talvez está decepcionado com a igreja e que precisa de cura? De que adianta profetizar e falar em línguas, sendo que não conseguimos pedir perdão por erros pequenos?
Se pedíssemos perdão, estaríamos servindo a algum irmão como exemplo vivo do Evangelho de Cristo. Pregamos muito sobre o cristianismo, mas muito mais útil seria se o vivêssemos, porque daí não só as nossas palavras, como também as nossas atitudes glorificariam ao Pai. Vamos parar de nos esconder atrás de um cargo ou de um ministério e vamos começar a glorificar a Deus por meio das nossas ações. Vamos começar a servir pessoas. Se esperarmos por um sentimento, uma motivação para começarmos a agir assim, vamos ficar onde estamos, pois o reino de Deus não está ligado a um sentimento ou a uma vontade que brota em nosso coração. O reino de Deus se baseia em ler a palavra, ser convencido pelo Espírito Santo e começar a agir. As pessoas sempre falam: por que não se fala mais de amor? E a resposta é simples: não se fala mais de amor porque está na hora de demonstrá-lo com nossas atitudes. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pelo seu cuidado conosco. Obrigado por cada dia abrir os nossos olhos para a verdade do seu reino e da sua palavra. Nos ensine a enxergar os problemas e as dificuldades de quem nos cerca, para podermos glorificar o seu nome enquanto ajudamos essas pessoas. Que as pessoas não apenas ouçam da nossa boca, mas que também vejam em nossas ações o teu agir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a adquirir o livro Minuto com Deus, devocionais que vão impactar a sua vida e mudar o seu dia. Acesse upbooks.com.br/Minuto com Deus e adquira o seu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero pedir que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje e escreva nos comentários o seu pedido de oração. E se a palavra de Deus, através desse ministério, tem sido prioridade na sua vida, ative as notificações do YouTube, para que você seja avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Vamos falar com Deus. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos pelas atitudes, pelos pensamentos e palavras que não te agradam. Sabemos que muitas vezes falhamos ao tentar viver de acordo com a tua vontade. Purifica o nosso coração, Senhor, e nos ajude a caminhar em retidão diante de ti. Nesse momento, meu Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter paciência. Nós vivemos num mundo acelerado, cheio de pressões e desafios, mas sabemos que o teu tempo é perfeito. Nos ensina a esperar em ti com confiança, a entregar as nossas ansiedades em tuas mãos e a descansar na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Dá-nos paciência em meio às dificuldades, paciência para lidar com as pessoas, paciência para esperar pelo teu agir. Que possamos aprender com Abraão, que esperou pacientemente e alcançou a promessa. Ajuda-nos a manter o foco nas tuas promessas e a confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar. Senhor meu Deus, nesse momento eu oro por cada pedido que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por você que tem enfrentado dificuldades no casamento, que tem lutado para restaurar a sua relação e não sabe mais o que fazer. Que Deus traga paz e restauração para o seu lar. Eu oro por você que tem buscado um milagre na sua vida financeira, que tem enfrentado desafios no trabalho ou até mesmo o desemprego. Que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Eu oro por você que está pedindo pela saúde de alguém que você ama, ou até mesmo pela sua própria saúde. Que Deus toque esse corpo e traga cura e renovo. Eu também oro por você que está enfrentando batalhas emocionais, por você que tem lutado contra a ansiedade, o medo e a depressão. Que o Senhor traga paz à sua mente e ao seu coração. Que cada pensamento negativo seja transformado pela presença de Deus e que o Espírito Santo preencha cada vazio, trazendo conforto e esperança.
Pai amado e querido, entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos. Que o Senhor possa atender a cada um de acordo com a Tua vontade, no Teu tempo e da maneira que o Senhor achar melhor. Confiamos que o Senhor está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás ouvindo as nossas orações. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Essa mensagem pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Se você está passando por dificuldades, se sente perdido, cansado ou preocupado com o futuro, então essa palavra é para você. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, porque eu estou lendo e orando por todos vocês. Agora, abra o seu coração e receba essa mensagem poderosa. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma das promessas mais conhecidas e mais reconfortantes da Bíblia. E nos lembra de que Deus cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Mas o que isso realmente significa para a nossa vida? Significa que Deus nos guia, nos protege e nos supre em todas as nossas necessidades. Talvez neste momento você esteja passando por uma fase difícil, sentindo que nada está dando certo. Mas escute, Deus não te abandonou. Ele continua sendo o seu pastor e Ele proverá tudo aquilo que você precisa. No Salmo 37, verso 25, Davi declara o seguinte: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a certeza de que Deus jamais deixará faltar o essencial na sua vida. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é uma declaração de fé. Escreva isso com convicção, pois as suas palavras têm poder. Muitas vezes, o medo e a ansiedade tentam tomar conta do nosso coração. Mas Filipenses 4,19 nos assegura o seguinte: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Você pode não ver a solução agora, mas Deus já preparou o caminho. Talvez você esteja se perguntando como confiar nessa promessa, quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades financeiras, desafios na família ou até problemas de saúde. Quando tudo parece incerto, nosso coração tende a se encher de dúvidas. Mas é justamente nesses momentos que devemos nos lembrar de que Deus é fiel. Pense em quantas vezes você já passou por dificuldades e de alguma forma conseguiu superar. Isso não foi coincidência. Deus esteve ao seu lado em cada passo do caminho. Assim como um pastor nunca abandona suas ovelhas, Deus nunca abandona você. Ele pode não agir no seu tempo, mas age no tempo perfeito. Se hoje você sente que está sozinho, saiba que Ele está preparando algo maior. Às vezes, Ele permite que passemos por vales para fortalecer a nossa fé e nos ensinar a depender mais dEle. Então, se essa palavra está abençoando você, deixe o seu like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem de fé. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Minuto com Deus, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E antes de fazermos uma oração, eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem com alguém. Talvez um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando dessa palavra hoje. Você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem.
Senhor, que o coração delas seja preenchido com a tua paz e com a tua certeza de que tu és o nosso pastor e nada irá nos faltar. Que aquele que está aflito encontre descanso em ti. Que aquele que precisa de provisão veja a tua mão agir de forma poderosa. Senhor, cura os enfermos, restaura os lares, fortalece os que estão cansados e dá direção àqueles que precisam tomar decisões importantes. Nós confiamos em Ti, Senhor, e declaramos que cremos na Tua palavra. Obrigado por nunca nos deixar desamparados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem. Você já se sentiu incapaz? Já olhou para uma situação e pensou, eu não vou conseguir? Talvez você esteja enfrentando um desafio tão grande que parece impossível de superar. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Você pode todas as coisas, porque você não está sozinho. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade para aqueles que confiam em Deus. Às vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem forças para continuar. A vida nos coloca diante de obstáculos que parecem intransponíveis. Talvez seja um problema financeiro, uma enfermidade, um sonho que parece estar cada vez mais distante. Mas quando confiamos em Deus, encontramos forças onde antes havia fraqueza. Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, não estava vivendo uma situação fácil. Ele estava preso, enfrentando dificuldades, mas mesmo assim declarou com fé: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso nos ensina que a força verdadeira não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. É Ele quem nos capacita a seguir em frente. Agora escreva essa frase aqui nos comentários: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare isso sobre sua vida. Escreva com fé e com convicção. Talvez nesse momento você esteja se sentindo cansado, sem esperança. Pode ser que você tenha passado noites sem dormir, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Talvez você tenha se esforçado tanto, trabalhado incansavelmente, mas as portas parecem continuar fechadas. Pode ser que você tenha se doado em um relacionamento, em uma amizade, e agora se sente rejeitado, esquecido. Ou então você lutou para alcançar um objetivo, mas o fracasso parece ter falado mais alto. Eu quero te lembrar que Deus vê todas essas coisas. Ele conhece as suas dores, os seus medos, as suas preocupações. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele promete que não vai te deixar sozinho nessa caminhada. O que você precisa não é desistir, mas confiar que Deus te dará tudo o que for necessário para superar esse momento. O problema pode ser grande, mas o seu Deus é maior. Em Isaías capítulo 40, verso 29, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se essa palavra está falando ao seu coração, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Minuto com Deus e ative o sininho para receber novos vídeos. Agora, pense em alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um parente, alguém que esteja desanimado. Envie essa palavra para essa pessoa. Seja um instrumento de Deus na vida dela. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem.
que elas possam sentir a Tua presença e renovar as suas forças. Deus, fortalece aquele que está cansado, levanta aquele que caiu, enche de coragem aquele que tem dúvidas. Que eles possam crer que em Ti podem todas as coisas. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a fé que essa pessoa carrega no seu coração. Pai amado e querido, abençoa a vida delas, abre portas, traz paz e esperança. Nós declaramos que somos fortalecidos pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero pedir que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje e escreva nos comentários o seu pedido de oração. E se a palavra de Deus, através desse ministério, tem sido prioridade na sua vida, ative as notificações do YouTube, para que você seja avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Vamos falar com Deus. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos pelas atitudes, pelos pensamentos e palavras que não te agradam. Sabemos que muitas vezes falhamos ao tentar viver de acordo com a Tua vontade. Purifica o nosso coração, Senhor, e nos ajude a caminhar em retidão diante de Ti. Nesse momento, meu Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter paciência. Nós vivemos num mundo acelerado, cheio de pressões e desafios, mas sabemos que o Teu tempo é perfeito. Nos ensina a esperar em Ti com confiança, a entregar as nossas ansiedades em Tuas mãos e a descansar na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Dá-nos paciência em meio às dificuldades, paciência para lidar com as pessoas, paciência para esperar pelo Teu agir. Que possamos aprender com Abraão, que esperou pacientemente e alcançou a promessa. Ajuda-nos a manter o foco nas Tuas promessas e a confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos enxergar. Senhor meu Deus, nesse momento eu oro por cada pedido que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por você que tem enfrentado dificuldades no casamento, que tem lutado para restaurar a sua relação e não sabe mais o que fazer. Que Deus traga paz e restauração para o seu lar. Eu oro por você que tem buscado um milagre na sua vida financeira, que tem enfrentado desafios no trabalho ou até mesmo o desemprego. Que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Eu oro por você que está pedindo pela saúde de alguém que você ama, ou até mesmo pela sua própria saúde. Que Deus toque esse corpo e traga cura e renovo. Eu também oro por você que está enfrentando batalhas emocionais, por você que tem lutado contra a ansiedade, o medo e a depressão. Que o Senhor traga paz à sua mente e ao seu coração. Que cada pensamento negativo importante que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Falamos de servir a Deus como se isso substituísse a nossa responsabilidade em servir aos outros. Temos que entender que, quando fazemos algo para alguém, seja ajudando com apoio emocional, financeiro ou mesmo em oração, enquanto servimos a essa pessoa, estamos servindo a Deus. Do que adianta buscar a Deus de madrugada ou ficar... Como se aproximar de Deus? Você já teve essa dúvida? Você já se perguntou como você pode estar mais próximo de Deus? Como viver mais próximo dele? Hoje eu quero falar sobre isso. Muita gente deseja essa proximidade, mas não sabe por onde começar. Como eu posso me sentir mais perto de Deus?
O que eu devo fazer para fortalecer a minha comunhão com Ele? Se essas perguntas já passaram pela sua mente em algum momento, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque essa mensagem, ela pode mudar a sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Que a presença do Senhor seja real na sua vida, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Amém? Como eu sempre faço aqui, eu já quero começar essa mensagem fazendo uma breve oração por você. Por isso vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, buscando a Tua face, desejando estar mais perto de Ti. Eu oro, Pai, por essa pessoa que me ouve agora, para que o coração dela se abra para Te receber de maneira mais profunda e verdadeira. Que toda dúvida, todo medo, toda incerteza, toda incredulidade, tudo aquilo que a afasta da Tua presença, seja removido agora, Pai. Que nenhuma sombra, nenhuma influência das trevas, nenhuma voz contrária venha impedir essa aproximação. Toca essa vida com a Tua graça. Fortalece, Senhor, a caminhada dessa pessoa. Faça com que ela sinta o Teu amor de maneira real e transformadora. Que nada a impeça de Te buscar e de Te encontrar. Que ela perceba que não está sozinha e que o Senhor sempre esteve por perto, esperando esse passo de volta para os Teus braços. Nós oramos e Te agradecemos por nos ouvir e por sempre estar disposto a nos receber. Não importa o tempo em que estejamos vivendo, não importa as situações que estejam nos cercando, o Senhor nos acolhe com o Teu amor e com a Tua misericórdia. E é por isso que nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo. Não custa nada você dar o like. E o seu like nos ajuda muito a alcançar milhares de pessoas. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Declare pela fé o seguinte: eu me aproximo de Deus. Eu me aproximo de Deus. Talvez seja tudo o que você precisa hoje, se aproximar mais da presença de Deus. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você reconhece que nós fazemos um trabalho sério aqui no YouTube, de evangelismo diário, você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção. Se você quer estar mais perto de Deus,
se você quer ter uma proximidade com o Espírito Santo, você precisa entender uma coisa essencial. Não há proximidade com o Pai sem uma vida diária com o Filho. Jesus não apenas abriu o caminho para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Ele é o caminho. Sem Ele, a jornada se torna confusa, cheia de dúvidas, de inseguranças, de incertezas. Sabe, irmãos, muitas pessoas tentam se conectar com Deus de várias formas. Só que essas pessoas deixam Jesus de lado. Só que não existe um atalho, não existe outra maneira de viver essa proximidade a não ser andando com Cristo. Significa que buscar a Deus não pode ser uma coisa ocasional, uma oração aqui, um pensamento ali. É um relacionamento real, construído todos os dias. Ser seguidor de Cristo, hoje em dia, vai muito além de postar a página do seu devocional favorito nos stories pela manhã. Eu tenho visto muitas pessoas postando, a foto do seu devocional. Não que isso seja ruim. É importante que você esteja realmente fazendo esse devocional, tendo esse tempo a sós com Deus, permitindo que o Espírito Santo mude a sua vida. Ser seguidor de Cristo também não tem nada a ver com sair pela internet destilando ódio, discutindo com todo mundo, apontando o dedo para os outros, como se isso fosse um sinal de fé. A proximidade com Deus, ela não acontece por aparência, por palavras soltas ou por tentativas de mostrar espiritualidade para os outros. Deus vê o nosso coração. Deus não enxerga como a gente enxerga. Deus enxerga o nosso coração. Ele conhece a intenção por trás de cada atitude. Então, não adianta querer parecer próximo dele, se no dia a dia as suas escolhas revelam exatamente o contrário. Seguir a Cristo significa viver aquilo que ele ensinou, independentemente de quem estiver te vendo. É ter uma vida de oração quando ninguém está olhando. É demonstrar amor, misericórdia e paciência, mesmo quando isso é difícil. É buscar santidade, não para impressionar os outros, mas porque o coração deseja ser mais parecido com o coração de Jesus. A verdade, irmãos, é que se aproximar de Deus não é sobre como os outros te enxergam, mas sobre como Deus te vê. E Ele não está olhando para as aparências, Ele está olhando para o seu interior. Então, como você pode realmente se aproximar de Deus? Como sair de um nível de fé superficial e viver algo profundo, verdadeiro e transformador? Primeiro, entenda que a proximidade com Deus começa no secreto. Se você quer conhecer alguém de verdade, não basta ouvir o que essa pessoa diz, certo? Você precisa ter um contato direto com ela, conversar, passar tempo. Com Deus é a mesma coisa. Se a sua única conexão com Deus acontece dentro da igreja no domingo, ou quando você precisa de algo, então não existe um relacionamento. Existe apenas uma religiosidade, uma formalidade. Só que Deus quer muito mais do que isso.
Deus quer intimidade. Você tem separado um tempo para Deus no seu dia? Ou Deus só recebe as sobras do seu tempo? Isso é, quando sobra. Se você não tem separado esse tempo específico, exclusivo, um tempo de qualidade para Deus, se você não tem o colocado como prioridade, não adianta se perguntar por que você não sente a presença dele. Falar com Deus precisa ser uma parte real da sua vida. Não um ritual vazio. Não um momento automático. Mas uma conversa sincera. Pode ser no seu quarto, pode ser a caminho do trabalho, pode ser antes de você dormir. O importante não é o lugar, é a intenção. Amém? Se aproximar de Deus não é só falar com Ele, é também ouvi-lo. E a principal maneira de fazer isso é através da palavra dele. Se você nunca abre a sua Bíblia, como você espera conhecer quem Deus realmente é? Se você quer sentir Deus mais perto, comece abrindo a sua Bíblia e deixando Ele falar com você através do Espírito Santo. Muita gente quer que Deus esteja perto nos momentos difíceis, mas nos dias comuns, nos dias bons, nem se lembram dele. E aí, quando as crises vêm, bate aquele desespero. Mas a verdade é que quem constrói um relacionamento com Deus todos os dias, encontra forças nele, em qualquer situação. Qual foi a última vez que você buscou a presença de Deus apenas por estar na presença dele? Apenas porque você o ama e não porque você precisava de algo. Sabe quando você sente que ninguém te enxerga de verdade? Que você está ali tentando, enfrentando suas próprias lutas, mas parece que ninguém percebe? Pois é, tem uma pessoa na Bíblia que viveu exatamente isso. Eu estou falando de Davi. Davi não era o mais forte, muito menos o mais respeitado. Enquanto os seus irmãos estavam na guerra, ele ficou para trás, cuidando de ovelhas, lidando ali com desafios que ninguém via. Mas foi ali no meio da solidão que ele aprendeu a confiar em Deus. E é isso que você precisa aprender. Foi ali, no dia a dia, nas tarefas cotidianas, que Davi descobriu que Deus não se revela somente em momentos grandiosos, mas também nos dias comuns, nas pequenas vitórias que ninguém aplaude e muitas vezes que ninguém fica sabendo. Então, quando chegou o dia em que Davi precisou enfrentar um grande desafio, um gigante, ele já sabia que não estava sozinho. Porque antes mesmo da batalha começar, ele já tinha aprendido a andar com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu te falar algo muito sério. O pecado nos distancia de Deus. Não porque Deus se afasta de nós, mas porque nós é que nos afastamos dele. Quando escolhemos caminhos que vão contra a vontade de Deus, o nosso coração vai se endurecendo, a nossa sensibilidade à sua voz vai diminuindo e, sem perceber, nos vemos cada vez mais distantes. Não é que Deus deixou de estar presente, mas o pecado cria barreiras. O pecado cria barreiras que nos impedem de sentir a sua presença. Por isso,
Se queremos nos aproximar dele, precisamos reconhecer onde nós temos falhado. Precisamos nos arrepender verdadeiramente e buscar uma vida que agrade ao Pai. Deus não rejeita um coração quebrantado. E Ele sempre está pronto para nos receber de volta, quando a gente decide voltar para os seus braços. Agora pense nisso. Se Davi tivesse buscado a Deus somente naquela hora, somente na hora do desafio contra o gigante, quando o problema já estava ali na frente dele, será que ele teria sido vencedor? Assim acontece conosco também, irmãos. Muita gente só busca a Deus quando a crise chega. Mas quem se aproxima dele todos os dias não se desespera quando os desafios aparecem. Quem constrói um relacionamento com Deus no secreto vence batalhas em público. Receba essa palavra no seu coração. Quem constrói um relacionamento com Deus no secreto vence batalhas em público. Se você crê nessa palavra, diga amém, eu recebo. Amém, eu creio. Talvez você esteja agora diante de um gigante. Talvez você se sinta pequeno diante dos desafios que a vida tem lhe imposto. Mas saiba que a sua força não vem de você. A sua força vem de Deus. Aleluia. E essa força só se manifesta em quem anda com Ele diariamente. Por isso, se aproxime dele hoje, agora, antes da batalha, antes da tempestade, antes de qualquer coisa. Porque quem caminha com Deus todos os dias não precisa temer quando o gigante surgir. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Se você crê nessa palavra, diga amém, eu creio. Eu recebo pela fé. Escreva aqui nos comentários, eu quero me aproximar de Deus. Declare isso com convicção. E uma coisa importante, saiba que o desejo que você tem de se aproximar de Deus, Deus tem um desejo infinitamente maior de se aproximar de você. Lembra quando o filho pródigo voltou para casa com passos tímidos, enquanto ele dava ali passos incertos em direção à sua casa? O pai o viu de longe e correu ao encontro dele e o abraçou e o beijou e o restaurou. Esse pai representa Deus e é assim que Deus quer se relacionar conosco. Amém? Vamos orar juntos agora? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se Deus te trouxer uma situação específica agora, se Ele te lembrar de algo específico, algo que tem tirado a sua paz, o seu sono, escreva aqui nos comentários. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode imaginar. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, desejando estar mais perto do Senhor. Contempla, ó Deus, quantas pessoas estão aqui assistindo a esse vídeo, a essa mensagem, com seu coração partido por alguma circunstância. Essa pessoa quer se aproximar de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nos afastamos, não porque o Senhor se distanciou, mas porque permitimos que as preocupações, as dúvidas, os medos, o pecado, todas essas coisas ocupassem o lugar que deveria ser Teu em nossa vida. Por isso hoje nós te pedimos, nos ajude a confiar em Ti.
Nos ajude a buscar a Tua presença, não somente quando precisamos de alguma coisa, mas por causa do Teu amor, porque Te amamos, porque queremos andar contigo todos os dias. Pai amado e querido, se há algo dentro de nós que tem nos afastado de Ti, que o Senhor nos mostre. Se temos colocado outras coisas em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe. Se temos buscado, ó Pai, atalhos para preencher o vazio que só a Tua presença pode preencher, nos traz de volta. Perdoa os nossos pecados. Perdoa cada pensamento, cada escolha, cada atitude que nos afastou de Ti. Perdoe por todas as vezes em que fomos indiferentes à Tua voz. Pelas vezes em que deixamos o nosso coração se endurecer. Nos lava, nos purifica, nos transforma de dentro para fora. Que nada em nós impeça a Tua presença de habitar em nossas vidas. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa que está orando comigo agora, Pai. Essa pessoa que sente que não consegue Te encontrar, que se acha distante demais de Ti. Toca o coração dela e mostre a ela que o Senhor nunca a deixou. Dê a ela coragem para continuar Te buscando. Mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Eu quero orar por todas as áreas da vida dessa pessoa e por todos os comentários que foram escritos aqui nesse vídeo. Eu oro pelas lutas que cada um tem enfrentado, por aquelas batalhas que ninguém vê, pelos medos que o teu filho, a tua filha tem carregado dentro do coração. Que a tua paz envolva essa pessoa. Que as preocupações sejam dissipadas. Que a ansiedade seja acalmada. Que a angústia dê lugar à paz, à alegria. Eu quero orar por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Pessoas que estão preocupadas com o futuro, sem saber como vão honrar seus compromissos, como vão sustentar suas famílias. Que ela receba agora a convicção de que o Senhor é um Deus que cuida dos teus filhos. E que ela saiba que não precisa carregar esse fardo sozinha, porque o Senhor a tem contemplado. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. É por isso que eu oro, porque eu creio em Ti. E quando oro, eu já Te agradeço por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque eu não oro por mim mesmo, mas eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Presta atenção. Se essa mensagem falou com você, se ela tocou o seu coração de alguma maneira, eu tenho um outro convite para você. Lá no meu outro canal, no Minuto Reflexão, eu postei um vídeo sobre como ser um discípulo de Jesus. Se você quer dar passos ainda mais profundos na sua fé e viver como alguém que realmente segue a Cristo, não deixe de assistir esse vídeo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Eu nunca sei se é aqui ou aqui. Clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você considera que precisam se aproximar mais de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
essa mensagem. Você já se sentiu perdido, sem forças para continuar? Já pensou em desistir porque as lutas pareciam grandes demais? Deus tem uma palavra para você hoje. Seja forte e corajoso. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se Deus está com você, por que temer? Ele já escreveu uma história linda para a sua vida, mas você precisa ter coragem para vivê-la. Jesus não disse que seria fácil, mas ele fez uma promessa: eu estarei com você por onde quer que você andar. E isso também vale para nós, irmãos. Para alcançar o propósito de Deus, nós precisamos fazer o seguinte: não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, manter o foco e não deixar nada nos afastar da vontade dele. Ser fortes e corajosos diante das dificuldades. As lutas virão, sim, mas Deus nos dá forças para vencê-las. E a terceira coisa, dizer não ao pecado. Seguir a Deus exige renúncia e obediência. O medo pode tentar te paralisar, mas quando você confia em Deus, descobre que Ele já preparou o caminho. Repita comigo: o Senhor está comigo. Eu não tenho medo. Amém? Escreva isso aqui nos comentários. Se essa mensagem tem tocado no seu coração, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Ative o sininho das notificações para receber mais mensagens de fé e não esqueça de deixar o like no vídeo. Deus não nos chama apenas para sermos abençoados, mas também para sermos instrumentos de bênção. Se aproxime de Deus todos os dias. Leia a palavra e ore constantemente. Proclame a palavra na sua casa. Fale de Deus para a sua família. Não pare, continue firme. Deus está no controle e Ele sabe o que é melhor para você. Se você está fazendo a vontade de Deus, sua vitória já está garantida. Escreva aqui nos comentários: eu sou forte e corajoso, porque o Senhor está comigo. Nesse momento, se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque Tu és a nossa força. Hoje, nós entregamos a Ti todos os nossos medos, as nossas incertezas, a nossa inconstância e a nossa incredulidade. Nos ensina a confiar no Teu propósito e a não desviar do caminho que o Senhor preparou para nós. Que a nossa vida seja marcada pela Tua presença e que nós nunca nos esqueçamos de que Tu estás conosco. Nós rejeitamos pela fé o medo, a dúvida e toda a insegurança e declaramos que somos fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Você já guardou mágoa de alguém e percebeu que isso só te machucava ainda mais? O perdão não é um favor que você faz para o outro, é um presente que você dá a si mesmo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24: Se você estiver levando sua oferta ao altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá primeiro se reconciliar. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Que não adianta buscarmos a Deus se o nosso coração estiver cheio de rancor. O perdão é essencial para a nossa vida espiritual, emocional e até física. A falta de perdão é como um veneno que nos destrói aos poucos. Você pode achar que está punindo a outra pessoa por não perdoá-la,
mas a verdade é que quem mais sofre é você. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz: porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, Ele também não os perdoará. Isso significa, irmãos, que se eu não perdoar, eu também não serei perdoado por Deus. Ah, pastor, mas e se a pessoa não merece o meu perdão? O perdão de Deus também não foi merecido por nós. Ele nos perdoou gratuitamente, sem esperar nada em troca. E o que acontece quando perdoamos? Nós nos libertamos do peso da mágoa, sentimos paz no coração, nossa vida espiritual cresce e nossa saúde emocional melhora. Eu quero que você repita comigo essa frase: o perdão me liberta. Você pode escrever ela aqui nos comentários. O perdão me liberta. Se essa mensagem está falando ao seu coração, compartilhe ela com alguém que precisa ouvir isso. Ative o sininho para receber mais mensagens e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Talvez você esteja pensando assim: mas eu não consigo perdoar. A dor ainda é muito grande. Perdão não é sentimento, é decisão. Você decide perdoar e Deus te dá forças para seguir em frente. Jesus nos ensina que devemos dar o primeiro passo. O texto diz assim: se souber que alguém tem algo contra você, vá e tente a reconciliação. Ou seja, não espere a outra pessoa vir até você. Faça a sua parte. Mesmo que a pessoa não aceite, o mais importante é que você libere o perdão no seu coração. A falta de perdão te prende, mas o perdão te liberta. Declare pela fé aqui nos comentários: hoje eu escolho perdoar. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti todas as mágoas e dores que tenho carregado. Eu quero ser livre, Deus. Eu quero aprender a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Nos dê forças, Pai, para liberar perdão, mesmo quando parece impossível. Cura as feridas em nosso coração e nos ensina a amar assim como o Senhor nos ama. Eu declaro que a partir de hoje a minha vida será transformada pelo poder do perdão e a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova.
nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação, que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à tua presença e aos teus ensinamentos. Nós queremos aprender a te ouvir. Queremos discernir a tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a tua palavra nos ensina que o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a tua voz, a confiar na tua direção e a caminhar segundo a tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de ti voltem a sentir a tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós te agradecemos, porque sabemos que tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em tuas mãos, certos de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa, Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim.
O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó. Seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco.
Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações, e esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio, precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso da Tua presença. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta.
nos ensina a ouvir a tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao teu espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus. Completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios, pessoas que estão travando batalhas espirituais, pessoas que estão lidando com questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração, eu entrego em Tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em Ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor e cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso te entregamos tudo, sabendo que Tu és um Deus fiel. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde no tempo dEle, da maneira dEle. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais